Olá, meu nome é Danúbia e eu e meus colegas Rafael, Monique e Divaldo estamos aqui para apresentar nossa atividade de estudo programada do curso de Direito do 8º período da Unicesumar. A nossa atividade de estudo programada se refere à diversidade social no Brasil, uma abordagem socio-jurídica de suas modalidades e das soluções para a erradicação da intolerância na sociedade nacional. Sabemos que no Brasil há uma grande diversidade social, com pessoas de diferentes regiões, experiências de vidas, são diversas etnias, religiões, culturas, identidade de gênero, idiomas, classe social e educação. Sendo assim, sabemos que devemos respeitar todas as diferenças na nossa sociedade brasileira. Felizmente, atitudes de intolerância têm sido cada vez mais vistas em jornais, televisões e até mesmo na internet. Muitas vezes passa como se fosse algo comum, algo simples. Mas podemos observar que a intolerância ao próximo tem sido cada vez mais um dos principais motivos que causam mortes, destruição, desrespeito, entre outras coisas. Acreditamos que deve ter empatia, educação em um país tão rico de diversidades. E é essa atenção especial a esse tema, trazendo mais educação e informação, isso pode ser evitado. E é isso que queremos trazer no nosso trabalho. Pretende abarcar um tema que nos leve à reflexão e, acima de tudo, que seja um start para que possamos apresentar um meio de amenizar essa situação que acaba saindo do controle muitas vezes e acaba se tornando problemas judiciais, casos de polícias e até mesmo mortes. A violência na sociedade brasileira nos últimos anos, se faz necessário falar sobre esse tema da intolerância e trazer mais empatia e educação a todos nós. Com o resultado desta pesquisa sobre diversidade social, nosso grupo percebeu a necessidade que se tem de identificar quais são as diferenças que estão causando as desigualdades nos grupos sociais. No Brasil, se tem uma cultura de transformar em piada a diversidade social. Já foi por muitos anos e permanece em programas de audiência, em grandes canais, né, na web, onde o enredo são piadas atacando grupos específicos com diversidade social. Diante dessa evolução que se tem na sociedade, a gente não pode mais permitir que isso seja banalizado, a gente não pode permitir que isso seja simplificado. É uma intolerância velada, é um desrespeito escondido que age em nossa cultura, atacando determinados grupos. A gente tem a questão da mulher, a questão do racismo, do negro, a questão dos transexuais, que no Brasil é altíssimo o índice de morte desse grupo. A evolução cultural nos faz exigir que as pessoas tenham uma consciência nova, principalmente porque já se tem educação instrutiva ao ponto de convencer as pessoas a ter uma visão mais igualitária. No ambiente acadêmico, é de suma importância que a gente fomente esse assunto, que a gente desenvolva dentro do ambiente acadêmico as ferramentas necessárias, instrutivas, de educação, de cultura, para que esse assunto seja falado em sociedade. Aqui a gente vai conseguir a força necessária para combater realmente e efetivamente esse tipo de desrespeito. Não podemos mais aceitar que a desigualdade seja banalizada. Com a finalização do nosso trabalho, a gente vai buscar um olhar voltado à mulher, né, mas não tirando os outros assuntos também de pauta, mas sabendo que, objetivando, a gente consegue encontrar uma ação correta para essa abordagem e essa instrução à sociedade. Nós nos dedicamos a poder fazer um trabalho a respeito da intolerância e procuramos nas pesquisas a intolerância sobre a intolerância racial, sobre a intolerância religiosa e constatamos que, diante de tantas injustiças que acontecem por falta de aceitação da outra pessoa quanto aos seus princípios, nós nos pautamos bastante na intolerância religiosa, sabendo de que é algo que nós precisamos, né, apresentar alguma coisa que possa amenizar tais situações. Estamos também trabalhando para o nosso próximo bimestre sobre a intolerância contra a agressão contra as mulheres, e o nosso objetivo é deixar com que possamos chegar a um princípio lógico e uma fundamentação, para a gente possa apresentar algo que venha amenizar, né? Nossa intenção seria, claro, que pudéssemos, de uma vez por todas, assim, exterminar e aniquilar esses preconceitos, mas infelizmente nós vivemos numa cultura que já traz consigo, né, em um país que também traz muito preconceitos, em questão da raça, em questão da cor, em questão de religiões, em questões de sexualidades. Bom, senhores, então dando continuidade à fala dos colegas nos vídeos anteriores, o nosso trabalho aí tratou aí das intolerâncias no Brasil. O Brasil é um país muito grande, que existem várias culturas internas, e essas culturas, né, essa forma de viver em comunidade, tem algumas variações para outras comunidades.
Um exemplo disso, o pessoal do Nordeste, com o pessoal do Sul do Brasil, que tem uma cultura bem enraizada, né? Uma cultura, uma forma de viver que tem um jeito, uma forma que se desassemelha a de outras, né? Então, sendo assim, acontece que no Brasil, até devido a essa quantidade de várias culturas, vários povos aí oriundos da Europa, oriundos da África, oriundos da Ásia, que vieram para algumas regiões específicas do Brasil, geraram essas culturas, né? E além dessas ainda existem surgiram algumas novas intolerâncias aí, em especial aqueles da comunidade LGBTQI+, né? Além da intolerância aí contra a mulher, né? Que seria essa intolerância, a intolerância que nós trataremos aí na sequência da pesquisa, entraremos mais a fundo especificamente nela. Sendo assim, além de outras, a intolerância política ficou grandemente visível aí nessas épocas de eleições, essa época de pandemia que fragilizou aí o país, o mundo, né, nos últimos anos, sabe? Essa intolerância, ela desagrega no sentido de viver em comunidade, de viver em sociedade, de viver em paz, porque essas pessoas que têm essas intolerâncias, que talvez não diga que 100% das pessoas sejam intolerantes, mas cada um tem uma forma de pensar diferente a qualquer outra pessoa, em algum assunto vai divergir, mas a questão é o respeito a essas outras comunidades, né? O respeito às pessoas que têm uma opinião diferente da nossa, um respeito relativo à pessoa que vive de forma diferente da nossa, sabe? Uma situação, eu não gosto daquela pessoa porque ela só come vegetais, eu não gosto daquela pessoa porque ela come carne, sabe? É uma situação onde um não respeita o outro. Eu não respeito aquele que come carne, o que come carne não respeita aquele que resolveu viver uma vida sem o consumo de carne, aquelas pessoas que não gostam de outro por ela ser... ela escolheu ter um parceiro sexual do mesmo sexo e vice-versa, tá? A mais antiga e a mais conhecida vem aí, né, que é o racismo, sabe, um preconceito totalmente incabível, fora dos padrões de qualquer vida em sociedade aí, em relação, falando em sentido mundial. Eu não gostava daquela pessoa porque ela tem uma cor, um tom de pele diferente do meu, sabe? Eu não gostava daquela pessoa por causa que ela vota num partido político, eu não gosto da outra porque ela vota no outro partido político. Se eu torço para um partido político, eu quero que aquele governo do outro, né, do outro lado aí da moeda, da questão política, torcem para que aquele governo vá mal, né? Torcer para que um governo vá mal para provar que eu estava certo e vice-versa. É uma briga que nunca vai ter fim. Essas intolerâncias, eu sempre digo que é como o tráfico de drogas. O tráfico de drogas nunca vai ter um fim, nunca vai acabar. É impossível acabar com o tráfico de drogas. Sabe? E é impossível acabar com essas intolerâncias. Porém, nós devemos tentar, a gente deve sempre estar lutando contra essa situação, né? É uma situação criminosa, muitas vezes. É uma situação, falando da intolerância, ela causa mortes, né? O Brasil aí é um país de... Muitas mulheres são mortas aí todos os anos aí por espancamento, por maridos, né? Aquela violência doméstica, pela ser mulher, né? Então essa luta ela deve sempre estar, vamos dizer assim, no mais alto nível de luta possível, né? Assim como vieram o racismo, a luta vem vindo, foi conseguido acabar com o racismo, né? O racismo no sentido da escravatura, né? Só corrigindo, acabar com a escravatura nos tempos passados, né? A questão do homossexualismo, que é uma questão que é muito antiga, já vem desde a época dos gregos, porque talvez poucos saibam, mas desde na época dos gregos ali, na época de Alexandre o Grande, as mulheres elas serviam para somente reprodução, né? Para gerar um descendente sanguíneo. Mas a questão do lazer de muito tinha na questão homossexual, né? Os homens com os homens ali e tal. Seriam duas intolerâncias, vamos dizer assim. A mulher serviria só para gerar frutos, né? Para gerar filhos e cuidar da casa e fazer comida, para mais nada. E os homens ali para a guerra e o lazer, né? Sexual. Então, resumindo, aí, encerrando a fala, são muitas intolerâncias vividas no Brasil. Aí faltou falar de algumas, aí não dá tempo de falar de mais aí, né? Mas a gente deve sempre estar tentando lutar para diminuir a situação final, né? O crime, essa situação negativa que faz com que a gente não viva em comunidade como nós deveríamos viver.
Então, sendo assim, na próxima parte do trabalho aí, da pesquisa, a gente vai especificamente falar sobre a violência contra a mulher, né, contra essa demanda, porque é uma demanda muito grande. As outras também têm demanda, mas nós escolhemos umas aí para tratar mais especificamente e assim tratar melhor, né, essa questão uma discriminação aí contra a mulher, a situação de chegar ao ponto de bater numa mulher porque ela é mulher, chegar ao ponto de pagar um salário menor para uma mulher numa empresa, sendo do mesmo cargo, mesma função, né, mesmo tudo, mas porém, por ela ser mulher, ela ganha menos que o homem. Ela é uma discriminação, na verdade, né? Totalmente uma discriminação. Então, sendo assim, vamos pegar agora especificamente na situação dessa discriminação da mulher, né? Nessa diminuição dela por ser mulher. Tá? Agradecemos a todos os professores aí pelo tempo dado, né? Pela ajuda aí na questão de busca de informações, né? Então, sendo assim, vamos para a próxima parte do bimestre aí, rumo ao 9º período. Um agradecimento aí especial a todos os professores do 8º período da nossa faculdade e da Unicesumar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.